Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão, dia 21 de outubro de 2024, ausente o vereador Tiago Ilha, com falta justificada. Em aprovação, as atas números 4.405, de 9/9 de 2024, 4.406, de 10/9 de 2024, 4.407, de 16/9 de 2024, 4.408, de 17/9 de 2024 e 4.409, de 30/9 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maiori, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Alô, boa noite a todos. Expediente do dia 21/10 de 2024. Pedidos de providências. Pedido número 268, do vereador Juliano Baumgarten. Conserto de buraco na Avenida São Vicente, Edmundo Hilgert, número 55. E número 269, do vereador Juliano Baumgarten. Colocação de tomadas, consertos de tomadas existentes e mais torneiras no cemitério Nova Vicença. Presidente, esse era o expediente de hoje. Muito obrigado, vereador Maioli. E, nesse momento, eu convido para fazer parte da mesa o senhor Alexandre Ribeiro, bem como a sua esposa Letícia Ribeiro, cacique da tribo Caigangue, para explanar sobre as demandas da tribo, sobre o livro Alimentação e Plantas Medicinais na Cultura Caigangue e demais assuntos pelo tempo de até 30 minutos. Bem-vindo, cacique. Obrigado, cacique Alexander. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes também, cumprimentar o Cilo, cumprimentar o Matheus, o seu Benac, eu acho que está aqui também, os nossos assessores, a imprensa, as pessoas que estamos acompanhando de suas casas, sejam todos bem-vindos. A palavra, então, está à disposição do nosso convidado, então, pelo tempo de até 30 minutos. Primeiramente, quero cumprimentar a pessoa do Davi, que é pastor nosso, né? Foi uma pessoa que ajudou a nossa comunidade durante as chuvaradas que deu. E cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, que deram esse privilégio para ouvir um pouco nossos pedidos, nossa demanda da nossa comunidade. Mas, principalmente, a gente vem aqui, primeiramente, mostrar para vocês um trabalho que foi feito pela minha comunidade, que foi feito um livro. Eu vou pedir para minha esposa trazer e entregar um exemplar para cada vereador aqui presente. Bom, pessoal, assim, esse livro foi feito em parcerias com o Instituto Federal e também o Sintrafar, custeado pelo município pela lei Paulo Gustavo, aliás. E a gente vem lutando para manter nossa cultura, manter nossas tradições. E nesse livro a gente conseguiu colocar um pouco da nossa história, um pouco da nossa culinária, né, um pouco também de cada nossa medicina tradicional também tem nesse livro. E a gente sempre busca sempre em preservar
a nossa história, nossas crenças, né? Então, nesse livro tem um pouquinho de cada coisa. E da alimentação, nosso fuá, nosso piché, então tem tudo escrito ali. E também um pouco das ervas medicinais que a gente conhece. Foi uma dificuldade a gente achar a tradução em português, que a gente conhecia só na nossa língua caigangue, até que o pessoal foi pesquisando e encontrando a tradução das ervas medicinais que tem aí. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito do livro, eu fico bastante feliz em responder. Cacique, pode prosseguir, depois eles fazem, daí no tempo dos vereadores. Assim, e nossa comunidade hoje está ali no espaço cedido pelo município há já 19 anos, ali no Balneário Santa Rita. Temos atualmente 33 famílias, aumentou de uns dias para cá a nossa comunidade. Sempre temos buscando preservar nossa cultura, nossa forma de viver ali na reserva. E sempre pensando no mais jovem, para eles nunca esquecer que a gente é um povo da etnia caigangue e tem ali. Hoje também temos uma escola estadual reconhecida pelo Estado. Temos uma casa da saúde também, que foi construída com recurso da CESAI. E também temos um veículo da CESAI que atende nossas demandas na questão de saúde. E ali a gente espera sempre o apoio de vocês aqui do Legislativo em ajudar a nossa comunidade, que sempre às vezes precisa de alguma coisa referente à estrada, iluminação, né? A gente sempre quer que vocês deem um apoio para a gente conseguir essas questões. Até de saúde, a gente precisa ali às vezes de um apoio, né? E a gente quer que vocês deem uma mão nessa questão para nós. Isso aí. Ok, muito obrigado então, o cacique Alexander Ribeiro. E nesse momento eu quero abrir aos vereadores para que possam falar, fazer algum questionamento, alguma sugestão, enfim, para o cacique. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nessa noite, imprensa, cumprimento especial ao cacique Alexander e sua esposa. Cumprimentar primeiro, né, cacique, pelo livro, que eu acho que é muito bacana, e a nossa sociedade carece de registros. Registro da cultura caigangue, registros num geral, num total, né? E eu falo isso não na condição de vereador, mas sim na condição de historiador, que é a minha formação. Então a gente sabe que há toda uma reparação histórica, uma série de fatos que precisam ser elucidados e que precisam ser preservados, que fazem parte da história, da formação do Brasil, da formação da própria cultura gaúcha, né? Que a gente pode citar elementos como, por exemplo, o chimarrão, né? Que é da cultura indígena. Então acho que é bem bacana, fico feliz com o exemplar aqui, com certeza farei a leitura. Também quero dizer aqui, vendo aqui a Lei Paulo Gustavo, foi uma das ações que, quando eu estive no ano passado em Brasília, eu trouxe manuais, referência lá para o pessoal da cultura, para o Kiko, e também estive fazendo a cobrança para o município aderir. O processo saiu e que bom que foi contemplado. Eu quero me somar algumas falas, né? O pastor Davi acolheu a tribo ali no período da chuva, foi muito importante. Eu, na minha condição, o que eu pude fazer? Contato via FUNAI, também a FUNAI esteve ali, e eu estive visitando a aldeia, e o fato que me preocupou e me chamou a atenção, que é que o rio está muito próximo às moradias, à escola, e com um determinado volume de água, essa água vem e invade as casas, aí consequentemente destrói os eletrodomésticos, destrói as roupas, enfim, os móveis. Eu fiz um questionamento para saber do que se tratava, qual área era pertencente, então, registrada, outorgada à comunidade. E é aquela área daquela região. E naquela visita, tu me falavas, cacique, que era um desejo da aldeia, da tribo, fazer
uma mudança, migrar um pouco mais para cima pela questão geográfica, né? Então eu não sei como é que está essa questão, se teve algum avanço, se teve já um diálogo já com o prefeito vice-eleito. Eu acho que é importante nós estamos aqui no poder legislativo, e eu acho que inclusive registrar aqui, tem o nosso colega, o vereador que foi eleito vice-prefeito, para também se comprometer com a causa da aldeia dos indígenas aqui na cidade, que eu acho que é o básico que deve ser feito, e levar o quê? Uma condição geográfica melhor, com dignidade. Então, essa é a minha pergunta: como é que estão os tratos voltados à questão de uma nova terra, de uma nova sede para a aldeia? Obrigado. Fique à vontade, Cacique. Primeiramente, a gente já teve mais de 5 reuniões com o município, acompanhado com o FUNAI, Ministério Público, pessoal da SEDUC também, a Quarta CRE, e CESAI também, porque envolve questão de saúde, também tivemos essas reuniões. E até então o que foi decidido nesses últimos dias, né, que a minha comunidade seria contemplada com as moradias novas, né, e uma escola nova, que foi a mais afetada, e uma casa de saúde nova. A princípio estava tudo acertado, iam ceder um espaço que fazia divisa ali com Cacismuf, né? Não sei se o pessoal conhece ali. E isso ficava mais lá mais perto mais no morro, né? Então onde que a água não atingia. E a princípio, nessa última reunião que a gente teve, foi uma reunião virtual. O município entendia que a área era muito mata fechada, já preservada, né? Então até foi um dos empecilhos que não andou para frente. Então a gente pede o apoio de vocês aí para que seja construído ali as casas. Primeiramente, que o pessoal não quer mais sair de perto de onde é que convive, né, de onde é que está acostumado, porque o nosso povo indígena, ele é assim: depois que ele se afeiçoa com a pessoa e agarra confiança, não sai de perto, né? Então, nosso povo hoje, as 33 famílias que estão vivendo ali hoje, as que estão na beirada da água ali, que foram atingidas principalmente, elas querem sair dali. E a gente, como liderança, a gente sempre está buscando parceiros para ajudar a nossa comunidade, né? Porque não é só pessoas adultas que tem ali. Hoje a gente tem crianças que estão estudando, né, ali. Tem aula de manhã e de tarde ali. Então a gente fica nesse entrave, né? E a gente pensa que, da forma que vocês hoje estão administrando a nossa comunidade que não é indígena, né, a gente pede um apoio para que seja feito mesmo essa migração do nosso pessoal um pouco mais para um espaço mais elevado, mas que seja em torno desse parque mesmo que a gente está utilizando, porque hoje ali, quando a gente veio morar há 18, 19 anos atrás, não tinha nenhum material que a gente usa para artesanato, né, tanto para medicina tradicional. Hoje ali tem, a gente conseguiu introduzir esse material ali dentro. Cipó não tinha, taquara também não tinha, a gente trouxe umas mudas de lá do Salto Ventoso, colocou ali, e hoje tem a produção de artesanato ali, retirado do mato ali do parque. E a gente quer preservar aquilo ali, né, como uma forma da gente sobreviver ali, né? Não precisa ir muito longe, não precisa invadir espaços de não indígena, né, que já aconteceu até comigo mesmo. Na época fui tirar umas madeiras para fazer um arco e flecha, e o dono estava lá dentro, né, e acabou até saindo com palavras maldosas contra a gente, né? Então a gente não quer passar por isso de novo. Então a gente só faz um pedido para vocês aí, que seja apoie nossa questão para nós conseguir migrar um pouco mais para cima ali, aonde que não vai mais ser afetado a questão de água, né? Porque ali foi, além de ser um perigo de deslizamento ali, né, e o rompimento da barragem, claro, o poder público afirma que não vai se romper nunca, mas a gente nunca sabe, né? Quando vai acontecer um problema depois, que levar todos os índios para baixo, daí não adianta mais, né, e irem tudo lá ajudar de novo. Então acho que cabe a vocês ajudarem nós aí para que seja feita essas moradias novas num espaço mais elevado. E tem um espaço, né?
Tanto é que o município já mostrou para nós o mapa onde é que podia ser construído. Sentemos, discutimos onde é que, de que forma que a gente queria as casas, onde é que ia ser feito. Foi feito todos os desenhozinhos ali para a gente ver. Eu mostrei para a comunidade aprovou. Porque a gente está fazendo um papel de liderança, eu, no final das contas, não decido as coisas, quem decide é a comunidade. O que eu faço é mostrar para eles a opção que tem, e eles decidem. A gente também é assim, tem eu, cacique, que é formado por um corpo de lideranças, vem vice-cacique, capitão, tenente, major, e assim vai descendo de cargo. E cada um tem uma função na comunidade. Tem um grupo de conselheiros também que aconselham a gente nas questões que às vezes internas que precisa ser tomada, e tanto quanto fora, às vezes nessas decisões, muitas vezes que nem o município ofereceu um espaço para nós longe do que o espaço que a gente vive, né? É nessa questão que o conselho decide, cacique, nós não aceitamos, e a grande maioria sempre vence, então a gente segue essa linha sempre. Obrigado, cacique. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, então, nós deixamos aqui o registro da sua presença e queremos agradecer, né, o senhor, também a esposa, por terem estado conosco aqui, e seguiremos trabalhando aí para defender os interesses aí da comunidade. Muito obrigado, então. Nós agradecemos a sua presença. Nesse momento, nós desfaremos aqui a mesa e já vamos também registrar uma foto com o cacique hoje à noite, então. Suspendo a sessão por 1 minuto. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a todos que nos prestigiam hoje aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham de forma remota. Estamos no mês de outubro e também no Outubro Rosa. E sabemos que durante o Outubro Rosa se intensificam campanhas de conscientização, mas também é certo que os índices indicam um aumento na conscientização, mas também um crescimento nos diagnósticos. Tudo isso é consequência de campanhas da conscientização, da importância dos exames preventivos nesse período do Outubro Rosa. Porém, essa conscientização e o trabalho do poder público devem se estender por todo o ano e não somente no Outubro Rosa. Nesse sentido, é o meu projeto de lei, já aprovado nessa casa, além do Laço Rosa, a lei número 4.801 de 2023, que recomenda um trabalho efetivo de conscientização, acesso a exames, o incentivo à busca maior ao atendimento, entender o histórico familiar, mudanças de hábitos de saúde, consultas regulares e exames preventivos o ano todo. Além do Laço Rosa, é além do Outubro Rosa. Se não trabalharmos essas questões de conscientização e não disponibilizarmos exames preventivos com mais rapidez e no número necessário todo o ano, não chegaremos à diminuição do câncer de mama. O Outubro Rosa, por si só, não faz magia, e nem mágicas, e nem milagres. Deve vir aliado a um trabalho efetivo o ano todo. A afirmação, porque as últimas notícias quanto aos índices de câncer de mama é que este avança, e avança também em pacientes jovens. É nesse sentido que fiz uma pesquisa para melhor abordar esse tema. Que em decorrência do Dia Nacional da Mamografia, que é dia 5 de fevereiro de 2024, especialistas destacam o crescimento da doença entre jovens. Segundo dados da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, o percentual de mulheres abaixo de 40 anos
diagnosticada com câncer passou de 7,9% em 2009 para 21,8% em 2020, e bem cresce de ano a ano. E conforme o Observatório de Câncer de Mama do Rio Grande do Sul, o Brasil conta com a Lei 13.089 de 2019, que garante o tempo máximo do diagnóstico em até 30 dias no SUS. A realidade, porém, é outra. A espera entre a consulta e o diagnóstico está em média de 51 dias, que deveria ser 30. E entre o diagnóstico e o tratamento, 219 dias. Então, tem uma diferença de 150 dias a mais do que a lei determina, que são 60 dias após o diagnóstico. E 270 dias entre consultas e tratamento. 180 dias a mais dos 90 dias previstos da lei. Sem falarmos do tempo de espera para uma consulta. Isso é depois da consulta. Ainda extrapola o que a legislação autoriza. Então, por certo, passa de 300 dias o tempo entre conseguir consulta e o início de um tratamento. E o Outubro Rosa que lute. 10 meses. Isto é que se fala sempre, que entre a teoria e a prática temos um longo espaço. Estudiosos dizem que o álcool, o tabaco, a obesidade são associados, respondem por esse aumento de câncer de mama às mulheres mais jovens. A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, Betânia Santos, reforça que o estilo de vida saudável é a principal ferramenta de prevenção do câncer, associada à realização de exames e detecção precoce. O Dia Nacional da Mamografia tem auxiliado, sim, para demonstrar a importância do exame preventivo através da mamografia. A data, então, foi instituída pela Lei 11.695, em 2008, reforçando a importância do exame para detectar alterações na mama precocemente. Só deixa eu finalizar. Tá. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores as chances de cura. Para câncer de mama, os casos identificados no início trazem um índice de cura que pode chegar a 98%. E quando fazer a mamografia? A mamografia, como forma de rastreamento do câncer, é indicado para mulheres acima de 40 anos, como recomendado pela Instituição e Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas o Ministério da Saúde recomenda a cada 2 anos, somente entre 50 a 69 anos. Abaixo dos 40 anos, a mamografia pode sim ser indicada para mulheres com suspeitas de síndromes hereditárias ou para complementar o diagnóstico em caso de nódulos palpáveis e se o médico determinar essa necessidade. Um fator que poderia estar contribuindo para mais mulheres jovens sofrerem com a doença, de acordo com a ginecologista obstetra e mastologista de renome, Karina Carreiro, é o fato de a maternidade tardia também ter sido mais comum, privando as mulheres de uns fatores protetivos contra o câncer de mama, a amamentação. Em mulheres jovens, o câncer ainda é mais agressivo. Na avaliação, isso pode ser atribuído à demora da detecção e ao próprio perfil dos tumores em mulheres jovens, que muitas vezes são mais agressivos e têm uma evolução ainda mais rápida. Em casos nos quais os tumores são mais agressivos, o tempo é especialmente importantíssimo. Quanto mais cedo a doença é descoberta, melhor é o prognóstico. Diversas sociedades médicas brasileiras e internacionais, incluindo a Sociedade Brasileira de Mastologia, defendem a realização do primeiro exame aos 40 anos. Na rede de saúde particular, o rastreamento é indicado a partir dos 40 anos. Mas a recomendação atual do Ministério da Saúde, por sua vez, é que os exames devem ser feitos a partir dos 50 e com repetição a cada 2 anos para as mulheres até 69 anos. Porém, é sabido que a diretriz do governo é baseada sempre em custos. Logo, realizar o rastreamento de todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade requer recursos significativos, que podem impactar os outros rastreamentos e tratamentos de doença. É uma lógica complexa. É necessário disponibilizar mamógrafos em todo o país e organizar a distribuição de maneira eficiente. Vejam que investimentos na saúde da mulher
ainda está muito longe de ser prioridade no nosso país. Porém, quase 5 bilhões o valor destinado para as eleições de 2024 como fundo eleitoral. Mas, para fazer o rastreamento para mulheres de 40 anos, não se tem recursos disponíveis. Como pode sobrar para adquirir mais mamógrafos, biópsias, exames preventivos, tratamentos? E ainda ouvimos nas propostas de governo a saúde como sendo prioridade. Vejam só, chega a ser um deboche. Ainda se começar o rastreamento na faixa etária dos 40 anos, envolve custo mais elevado, por certo, mas também salva vidas. Já vou te dar a palavra, tá? O rastreamento com mamografia é um dever do poder público para garantir a saúde das mulheres e reduzir a mortalidade por câncer de mama. A ampliação do rastreamento em população jovem pode ser considerada, mas requer uma análise cuidadosa e um plano de implementação de longo prazo. Nesse sentido, que há alguns dias vou apresentar aqui um PL para a criação de um programa voltado para a saúde da mulher, no sentido de utilizarmos a ferramenta mais eficaz para o diagnóstico precoce, que são os exames preventivos. Mas, para isso acontecer, as mulheres devem chegar ao sistema público de saúde. Temos, de alguma forma, encorajar essas mulheres do nosso município a chegar até o seu postinho de saúde. O que podemos nos perguntar, com tantos anos de Outubro Rosa, por que ainda continuemos a aumentar o número de casos de câncer de mama nas mulheres? E agora, nas mais jovens também, por falta do diagnóstico precoce. Assim, é preciso que as mulheres cheguem ao sistema de saúde para fazer seus exames. Desta forma, cabe ao poder público usar do rastreamento de forma mais eficaz, que poderá ser feito pelos agentes de saúde por bairros o ano todo, e encontrar maneira dessas mulheres realmente realizarem seus exames preventivos. Assim será o intuito do meu PL, do meu projeto de lei. Um programa que se faça regularmente um rastreamento por bairro, através da Secretaria de Saúde, conforme idade, conforme outros pré-requisitos, para termos um controle de quem fez seu exame preventivo ou, quiçá, a sua consulta anual de rotina. Só assim acredito estarmos avançando de fato no controle do câncer de mama nas mulheres do nosso município. Sempre que precisarmos de ter programas de conscientização para a mudança de uma cultura que só se procura o sistema de saúde quando temos os sintomas, é porque ainda faltam ações concretas para a resolução de fato do problema. Por falta de projetos de lei nesse sentido, não será causa, porque o Legislativo tem feito, sim, o seu tema de casa. Passo a palavra, então, agora, uma parte para a doutora Eleonora. Uma parte, a vereadora Eleonora Broilo. Cumprimento a todos que estão aqui, ao Silo, ao Paim, a Damate e todos que aqui se encontram. Doutora Clarice, eu concordo com tudo que a senhora falou. Contudo, eu tenho um projeto, a senhora sabe que nós discutimos junto, eu tenho um projeto que se chama Fila Zero para Pacientes com Câncer. Eu apresentei esse projeto uma vez na legislatura do Clayton. Depois de um ano, eu apresentei de novo. E apresentei de novo nessa legislatura agora. Nesse projeto, os pacientes com câncer têm de 48 a 72 horas apenas para que seus exames sejam encaminhados, suas consultas encaminhadas, mas não é isso que se observa. Não é o que se vê. Até agora nunca tive resposta para esse. E eu vou apresentar de novo, pela 4ª vez. Uma hora ele vai, né? E vou apresentar pela 4ª vez. Obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, vereador Davi, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
pessoal da imprensa, as pessoas que nos assistem, os vereadores eleitos aqui nessa casa. Eu gostaria de tratar de um tema que não é novidade aqui nessa casa, que é o recolhimento do lixo da nossa cidade. Hoje pela manhã, a gente recebeu diversas fotos aí de locais que os contêineres estavam extrapolados de tanto material que se encontravam neles. E a gente tem agora aqui para votar, daqui os próximos dias, novamente o orçamento para o ano 2025. E que vai destinar lá certamente um volume de recursos para a Ecofar. O que eu acho que nós precisamos fazer aqui nessa casa? Um debate bastante importante acerca da questão do lixo. Primeiro que eu acho que nós precisamos rever a questão da containerização. Eu acho que a gente tem que ou ampliar ou, no mínimo, melhorar o que já tem, né? Eu queria exemplificar da seguinte forma. Nós temos locais que há grandes geradores de lixo de forma concentrada. Pega-se, por exemplo, lá um residencial do Minha Casa Minha Vida, que tem 100 e poucos apartamentos. Você tem ali pequenos geradores, mas que, juntado todos eles, você tem um grande volume. E esse grande volume, ele não comporta colocar eles em pequenas lixeiras aí, precisaríamos ter aí uma central para recolher esse lixo todo gerado nesse local. Nós temos, por exemplo, locais no interior, onde que há um ponto único específico de coleta. E esse ponto único específico de coleta, ele acaba gerando também grande volume de resíduos. Então acaba se acumulando. E também no interior tem uma outra peculiaridade, que é às vezes mais distante que passa o caminhão de recolhimento, ou seja, passa lá uma vez por mês, por exemplo. Então isso também acaba complicando. Mas nós temos um outro fator também que precisamos resolver, que é o grande gerador de lixo. Veja bem, nós temos um local que existe pequenos geradores em grandes quantidades, mas nós temos locais que existe o grande gerador. E esse grande gerador não tem uma lei para que ele pague mais. Ele paga a mesma taxa que um pequeno gerador de lixo. Então, se pegar uma casa num bairro mais popular, ou num bairro mais nobre, ou até no centro, e você pegar, por exemplo, um supermercado, ele paga a mesma taxa de lixo. No entanto, o volume de lixo gerado é muito superior. É muito superior. E a despesa que a Ecofar tem, que o ente público tem para recolher, é muito superior também. E eu não imagino que o grande gerador vai se importar com isso. Porque eu acho que não tem que ser uma taxa que vá prejudicar ele, mas tem que ser um princípio de justiça, né? Se tu tem um grande gerador e paga a mesma taxa do morador, ou ele está pagando certo e o morador está sendo injustiçado, ou o morador está pagando certo e ele está sendo muito beneficiado pela quantia de lixo que gera. Eu gostaria de pedir para o Rose colocar na tela aqui uma foto que vai exemplificar bem o que eu quero dizer com essa minha fala. Veja bem, ó, isso aqui é ali do lado do INSS. Talvez dê para ampliar um pouco mais essa foto, mas se não der, tá bom assim também. Ali do lado do INSS tem um container ali, dá para ver daqui que tem um container azul e um container verde. Sabe que eu sou meio daltônico, né? Mas as cores me parecem... É marrom? Então faz jus a minha afirmação aqui. Então, nota-se claramente que aquilo ali não é um lixo doméstico que foi gerado ali, né? Não é um lixo doméstico. Veja que tem aquele container azul que ele está entulhado de uns sacos que foi
Dá para se notar que foi colocado o material dentro e colocado dentro do container. Está muito bem acondicionado, inclusive ali. E ao redor tem uma série de embalagens ali, outras partes soltas, de caixas e tal, que não é um lixo doméstico. Então esse lixo é típico de um grande gerador. Eu não sei quem é, e também nem vem o caso. Mas eu acho que podemos construir uma alternativa para isso. Porque o caminho vai ser esse, não tem outra forma. E eu conversava hoje de manhã com o Paulo Castro, da Ecofar, e ele me diz, olha, Roque, tem uma minuta de lei já redigida, até ele me disse o nome da pessoa que redigiu a minuta, e nós estamos construindo isso. E eu acho que isso é bem importante, porque a gente vai precisar dialogar com essa situação. Não tem outro jeito. O aterro sanitário, ele tem lá uma vida útil, e para aumentar a célula que lá tem, vai gerar mais custos para o município. O sistema de reciclagem da nossa cidade não está funcionando. Não está funcionando. Porque, veja bem, aquilo ali, ó, é lixo seco. Que dia que passa o lixo seco? É hoje? Não sei. Ali é centro ou é bairro São Luís? Por exemplo, se for o bairro São Luís, é na terça-feira. Então já estaria fora da data. Então, nós precisamos, aliado a isso que eu estou dizendo, implantar uma política educacional que realmente a gente queira fazer a discussão sobre o meio ambiente e a separação do lixo, né? Por exemplo, hoje existem alguns países que adotam a cor do saco. Então tem o saco preto, por exemplo, que é para lixo orgânico, e tem um saco de uma outra cor lá, que pode ser azul, verde, enfim, que é, ou transparente, né, Juliano, que é para o lixo seco. Hoje está todo mundo dentro de uma embalagem, ninguém sabe o que é seco, o que é molhado. Aliás, muito pouco sabe que dia que recolhe o seco, que dia que recolhe o lixo úmido. E aí o que acontece? Vai lá para Esperança, para Vila Esperança, na reciclagem que tem lá, e não é problema da reciclagem, é o problema que vai muito material para lá, e esse material é inservível, e há um rejeito muito grande, superior a 50%, que devolve de novo para a Ecofar, e lá vai para o aterro, só que lá no aterro é material bom, que poderia ser recuperado, mas ele já está contaminado, porque ele está misturado com lixo orgânico, com lixo úmido, com material inservível, lixo de banheiro, está tudo misturado. Então, como é que você vai fazer a reciclagem disso? Porque não é simplesmente pegar um PET e separar do outro. Precisa ter um sistema também de limpeza, de higienização disso. Então, se nós não fizermos uma política educacional que realmente vá debater com o cidadão que é preciso fazer essa reciclagem, mas que o poder público municipal ofereça também mecanismos para isso, nós vamos continuar convivendo com essa situação. Containers abarrotados, né? Principalmente na segunda-feira, porque o final de semana as pessoas aproveitam para fazer as limpezas. Nós vamos continuar tendo ali o gerador de grande volume de lixo, pagando a mesma taxa de uma residência, e a gente não vai avançar, nós só vamos avançar no sentido de aumentar os valores que vão para a Ecofar. E que eu acho, modéstia à parte, que carece de um choque de gestão nos orçamentos, na questão financeira da Ecofar. Porque quanto mais recurso vai, o serviço não aparece em maior qualidade, em maior quantidade. Estamos sempre atrás do prejuízo, sempre tentando resolver, nunca estamos adiante. Então nós precisamos nos antecipar. E ao meu ver, se a gente começar agora a discutir esse tema, entra agora o prefeito Jonas e o prefeito Tiago, eu acho que tem tudo pela frente de fazer esse debate e fazer uma gestão diferenciada nessa questão do lixo, para a nossa cidade ser uma cidade melhor ainda, ter mais potencial turístico ainda, a gente ter nos nossos bairros também uma visão de que tenha que estar limpos, adequados, asseados, praças, meio-fio, e fazer esse debate para que a gente consiga alcançar esse objetivo. O outro tema que eu quero entender que é bastante importante são os passeios públicos.
A nossa cidade, ela precisa evoluir no sentido de aplicar a lei para que todos façam um passeio público. E aí é possível fazer parcerias, né, Paim? Faz parceria. O poder público faz a cancha, né, Silo? Faz a cancha, dá o pó de brita e o morador pavimenta. Fica fácil para todos. Porque hoje a maior dificuldade, às vezes, para o morador é ter uma máquina para fazer a cancha ali. Então, se a prefeitura fizer um sistema, adotar um sistema de uma calçada legal, fazendo uma parceria, a prefeitura dá a máquina, faz uma inscrição para isso, para não ter facilitação para ninguém, faz uma inscrição e dá o pó de brita, o morador dá um jeito. Às vezes ele mesmo é pedreiro, tem o vizinho, tem o amigo, tem o compadre, ou às vezes contrata. Aí facilita, né, Valmor? Facilita a vida. Você pega hoje, por exemplo, tem locais, não vamos muito longe. Eu vou pegar uma rua que eu moro, se pegar a 14 de julho, aqui do centro, e ir até o final dela, que atravessa o São Luís, e inclusive pega aqui do Parque dos Pinheiros, passa pelo centro e vai ao final do São Luís, você vai encontrar inúmeros terrenos que não têm moradias e que não têm o passeio público. E não fazem. Eu, quando fui secretário de obras, a gente adotou um sistema de notificação. Tinha um fiscal, ele fiscalizava todos os locais, depois a gente descobriu o nome e notificava, não era multa, era uma notificação a convidar o cidadão a fazer o passeio público. Porque isso ajuda a nossa cidade em termos do embelezamento, mas também para quem tem a sua atividade de caminhar, ou para aquelas pessoas que não fazem uso do veículo para ir trabalhar, inclusive. Porque o pedestre deve ser o mais protegido nessa situação, porque ele é o menos, ele é o hipossuficiente em relação a essa questão, né? Então, a gente precisa tratar essas questões de forma a atender essa peculiaridade que é do nosso pedestre poder caminhar com segurança e também de ter, né, a cidade mais aprazível. Então, eu acho que é possível, não gera despesas para a Prefeitura Municipal, porque máquina tem, pó de brita tem, não é muito difícil, não vai muito pó de brita para fazer uma calçadinha. Então, eu creio que esses dois temas dariam um volume de atendimento e prestação de serviço público bem importante. Deixo essas duas sugestões e quero ser parceiro aí para a gente construir junto. Era isso, muito obrigado. Cedo uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgarto. Pela parte, meu colega vereador Roque, acho que é importante os dois temas que tu abordaste, mas esse do lixo, ele tem que ter um debate para ontem. E a gente precisa avançar e evoluir enquanto cidade. Esse exemplo, essa foto que tu colocou ali no telão, lá da Coronel Pena de Moraes, é só passar na Avenida Santa Rita, que vai estar toda segunda-feira de manhã. Está um volume gigantesco. E é um problema, sim, crucial, que precisa ser feito algo, porque o que acaba acontecendo? A Ecofar vem ali, recolhe, e parte desse lixo vai a algum catador, alguém que vive dessa renda, rasga o saquinho, a sacola, e fica restos no chão. Porque a Ecofar passa e recolhe o que está dentro dos contêineres, o que é vamos dizer assim, o volume maior. Então é importante fazer esse debate e precisa, né, Roque, tu sabe bem do que eu estou falando, precisa também se aumentar, expandir a coleta, principalmente do seletivo para o interior. Na campanha eu vi muitas pessoas que ponderaram e questionaram, para concluir, a questão do lixo no interior, dessa coleta, porque há muita queima. Então a gente também tem que ver que os causadores da poluição não é só apenas botando lá no aterro, é também o gás carbônico que é produzido com a queima desse material. Obrigado. Inclusive, vereador Juliano, obrigado pela contribuição. Inclusive há descarte de lixos, né? Aí pelas beiradas, aí, o nosso município não é muito grande, poucos passos você já está na área rural. Então, muita gente, vamos dizer, indevidamente e até criminosamente, descartam lixos nas beiras de estradas, no interior, né? Inclusive, quem faz aqui esse trajeto do Caminhos de Caravaggio,
só para concluir o raciocínio aqui, quem faz esse trajeto do Caminhos de Caravaggio, quando chega aqui na região aqui de São José, que vem chegando próximo ao Industrial, ao Alvorada, aí, a gente percebe um grande volume de lixo descartado nessas vias. Então, é preciso muito trabalho para nós tentarmos diminuir o impacto negativo dessas questões no nosso município. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimento então mais uma vez quem está aqui nos assistindo, quem está nos acompanhando, nosso colega eleito, o Paim, o Silo. E eu quero também falar sobre alguns temas importantes e cruciais, que eu acho que é importante fazer esse debate e serem feitas algumas análises. Por exemplo, a questão do trânsito. Assim como a questão do meio ambiente carece de uma educação ambiental, o trânsito carece de uma educação no trânsito, sendo bem redundante, mas bem pragmático aqui no sentido. O que nós temos um problema constatado, e eu sei que já fora falado nessa legislatura, já fora falado em outras legislaturas que se passaram, por exemplo, faixa de segurança, faixa de pedestres. O local delas está equivocado, nas esquinas, nos cruzamentos. Então, o que acontece? Para te avançar para outro lado da rua, tu vai ter que parar com o teu carro em cima da faixa de segurança. Consequentemente, o que acontece? O pedestre não consegue passar ali. Esse é um dos casos. E é um caso pontual, agora vai ter semáforo e etc. ali. Vamos pegar a esquina da Rua da República com a Pinheiro Machado. Então, quem vem da Rua da República para cruzar a Pinheiro Machado, tanto para dar sequência para a República, o Pinheiro Machado vai ter que parar ali, praticamente em cima da faixa de segurança. Então, viabiliza, incapacita o pedestre. E há necessidade de atividades educativas. É só vocês passarem que vocês vão ver. Principalmente em locais onde que tem veículos estacionados, as pessoas atravessam por detrás desses veículos e muitas vezes tu tem que cuidar 2 ou 3 vezes para ti não se envolver num acidente, cometer um atropelamento. A 13 de maio com a Júlia de Castilhos é um exemplo emblemático. Preciso o quê? Qual que foi o pedido de providência, o que eu propus? Tem que mudar o formato, botar uma espécie de um gradil, como foi colocado aqui no Bar do Bolacha. Já lhe cedo uma parte. Para impedir que as pessoas atravessem. Porque não adianta mudar a faixa de segurança do lugar, elas vão continuar atravessando. Porque é um hábito, é um costume. Então, esse é um ponto crucial. Cabe também a gente avaliar, porque tem que ter uma colaboração mútua, tanto o pedestre quanto o motorista. Não adianta reclamar que o motorista não para na faixa de segurança se o próprio pedestre não atravessa na faixa de segurança. Então, a gente precisa algo educativo. Cedo uma parte para o meu colega Roque. Uma parte ao vereador Roque. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Na verdade, tu já tocou ali no assunto da 13 de maio com a Júlio, né? Que nós tivemos ali o atropelamento que depois terminou na morte do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Raul Lerpes, né? Ali, a prefeitura, na Júlio, colocou lá um painel dizendo que risco, enfim, de acidente, que eu acho que é elogiável aí a atitude. Mas, em contrapartida, olha o que eles fizeram. Na faixa de segurança, eles apagaram a faixa de segurança. Dá a entender que daí é para o pedestre usar a faixa de segurança lá em cima, quase na frente do posto de saúde central. Mas cá entre nós, vamos falar entre nós aqui, se um de nós estiver atravessando a faixa, o local ali, nós estivermos ali na farmácia, eu acho que a gente vai subir até lá no posto de saúde para atravessar a faixa de segurança? A gente não vai fazer isso. E ninguém vai fazer isso. E ninguém vai fazer isso. Então, a solução ali, vereador Juliano, só para concluir, seria exatamente fazer um gradil que pudesse colocar a faixa de segurança uns 8 ou 10 metros acima, já estaria suficiente, e aí a pessoa vai usar.
mas assim não vai usar, é só um disfarce, que vai acontecer acidente de novo aí logo, logo. Obrigado, vereador. Obrigado pelo a parte, com certeza contribuiu. Pensamos bem próximos a essa questão. Porque é isso que está, infelizmente, tem que ser algo taxativo, algo que vai dizer, opa, peraí, agrade, e aí as pessoas não vão pular por cima desse gradil. Então, há uma necessidade de se estudar e avaliar, porque nós precisamos juntar essa questão da mobilidade urbana, que foi um assunto que eu propus uma audiência, a gente teve aqui na casa, debateu, se faz necessário. A cidade caminha e sempre se discute o turismo, nós temos que avançar em coisas básicas. Então está aqui uma questão do lixo, essa questão da limpeza, a questão da segurança. São vidas que estão ali. E muito me preocupa, porque a gente tem visto acidentes grosseiros, que são, só para concluir, senhor presidente, que são frutos do quê? Tanto da imprudência do pedestre, quanto da imprudência do motorista em uns lugares que é até difícil de acreditar às vezes. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. O Painho, o Silo, que está aqui essa noite, e todos os demais colaboradores dessa casa. Quero pedir aqui para os vereadores de situação, lá na rua Paulo Tartarotti, com Minas Gerais, no bairro Bela Vista, foi feita uma raspagem no asfalto. Eu imagino, sim, que a Secretaria de Obras vá completar ou terminar o trabalho, porque foi feito vários recortes lá naquela região e foi consertado, foi colocado ali a massa asfáltica na grande maioria. E ficou esse local que fica numa curva bem acentuada e tem que terminar o mais rápido possível. E mesmo na esquina da rua Paulo Tartarotti com a Minas Gerais, tem um valo, Jorge, que cria-se ali uma espécie de lombada de quebra-mola invertido. Então tem que corrigir, aproveitando a própria massa asfáltica que vai utilizar, e corrige esses dois locais. E lá no bairro Bela Vista também tem um pedido de muitos vereadores, é que não tem placas pare. Essas placas, elas foram se deteriorando com o tempo, e algumas foram trocadas e nos últimos anos não foram mais trocadas. Então não existe placa pare, e está acontecendo lá pequenos batidas de carro, enfim, e que isso vem se elevando uma preocupação. Sem sinal, sem saber qual é a rua principal ou a rua preferencial, no sentido, e aí acontece, por enquanto, batidas leves, mas não vamos esperar aí que aconteça coisas piores. No próprio centro de nossa cidade, eu vejo que tem trocado as placas de esquina, tem ficado bom. No bairro Bela Vista foi trocado alguns, não imagino que tá sendo feito isso também, ou será feito isso. Eu acho que os buracos em nossos bairros, Jorge, eles continuam, né? Eu acho que tem que dar uma prioridade, fazer uma espécie de um trabalho prioritário, né, no sentido de acabar com esses problemas. Eu sei que muitos são, inclusive no bairro Belvedere, muitos são situações ainda das enchentes que abriram esses buracos e não foram consertados. Inclusive, PC lá no bairro Belvedere, na travessia da Colorado, em frente do bar de bochas, que eu sei que tu frequenta lá, de vez em quando tem um buraco bem acentuado. E outros tantos pelos bairros de nossas cidades que não foram corrigidos ainda. Então, esperamos que seja feito isso, seja olhado para os bairros como um todo de nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo aqui a todos que nos acompanham.
Eu uso a palavra também para parabenizar o Silo novamente, o Paim, pela eleição, né, e também todos que nos acompanham através da TV Serra, do Adamate e redes sociais. Eu acho que essa questão de melhorias em pavimentações, né, como o vereador Amarante trouxe, né, e pediu a nossa intermediação, eu acho, Amarante, que nós todos, né, quando percebemos e recebemos demandas, temos a autonomia, né, de chamar o secretário e dizer, tem esse problema neste tal local, tem essa demanda neste outro local. Sabemos também que tem a Corsan, né, que ela tem algumas questões que também nós, hoje, por exemplo, eu acionei a Corsan Welton por três pontos que eu intermediei e tentei fazer esse link, né, que a gente sabe que o morador tem o seu direito, né, da via estar de uma forma trafegável, mas também sabemos que existe uma lacuna aí, um espaço que talvez ele deva ser melhorado, né? Eu acho que isso sim, esse espaço entre o início, a execução da obra e a contemplação da recolocação do paralelepípedo, ele tem uma extensão muito grande. Isso causa realmente um desconforto para quem mora ali e tem aquele problema em frente à sua residência. Mas a gente também, eu vi, né, que o próprio secretário Argídio, né, comentou que ia fazer algumas ações nesta rua, né, que vai ao Farrapos ali, Paulo Tartarotti. Acredito que talvez, né, ele ainda vá executar a obra, tendo em vista que em vários pontos do nosso município foi feito, principalmente na região central, foi feito recortes e foi feito a recolocação da pavimentação asfáltica. Então, acho que é uma necessidade. Sabemos que com o clima, com a trafegabilidade, as vias vão se deteriorando, mas também, né, cabe sim a nós cobrarmos e sugerirmos melhorias, tendo em vista que nós também somos o elo entre o poder público, executivo, no caso, e o morador ali que busca a demanda e uma via de boa qualidade. Só para, vou puxar um pouquinho um outro assunto, vereador, já lhe cedo à parte. Também aqui eu quero fazer uma fala referente ao final de semana dos eventos que aconteceram aqui no município, né, da Copa Prime de Jiu-Jitsu, né, vereador eleito Silo Monteiro, que o senhor é adepto a essa arte, parabenizar o evento, né, e a movimentação que obtivemos, né, aqui no nosso município, de diversos atletas representando o nosso município, o estado e até de outros países. Também falarmos do evento tradicionalista que aconteceu no ginásio, né, lá do Parque Cinquentenário, que foi um evento bem importante, onde também trouxe para o município inúmeros artistas e muitos turistas. Os hotéis aqui da nossa região estavam lotados e eu acho que esse é o caminho, né? Fortalecermos eventos, trazermos pessoas e divulgarmos o município. Eu cedo uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque. Não, nós estávamos falando de obras, né, enfim, bairros principalmente. Eu queria primeiro reconhecer que foi uma boa iniciativa da Prefeitura de fazer a pavimentação da rua Júlio Sonaglio, no bairro Centenário. Tinha uma meia pista, uma meia rua, né, que é a responsabilidade da Prefeitura por conta dela ser lindeira a áreas públicas. Porém, uma preocupação, vereador Jorge, passadas eleições, ninguém mais retornou lá para continuar a obra. Então, os moradores estão receosos que daqui a pouco pare, né? Então, se puder dar uma olhadinha para nós lá, sei que não é tua responsabilidade, mas tu é um líder, né? Estamos aí para intermediar. Líder sempre vai ser demandado, tá bom? Obrigado pela parte, vereador. Só para concluir, senhor presidente, referente a esse assunto, sim, e são essas ações que eu acho que são importantes. Nós aprovamos aqui também a possibilidade de o paralelepípedo que é retirado de uma via
ser colocado em outra via. Eu acho que esse é o nosso papel também. E sim, era uma preocupação já antes da eleição da Júlio Sonaglio, que ficou um período, um prazo aí de uns 10, 15 dias sem nenhuma ação. Mas as pedras já estão sendo levadas para lá, né, antes da eleição já, e nós nos somamos à cobrança para que a obra seja executada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Muito obrigado, presidente, colegas vereadores, seu Benac, o Cilo Monteiro, Matheus Paim e todo mundo que aqui se encontra. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre 3 projetos de minha autoria que seriam importantíssimos, passaram por essa casa, sendo aprovados por todos, mas eles não vieram de volta. E eu gostaria de falar novamente sobre o Fila Zero para pacientes com câncer, onde os pacientes com diagnóstico de câncer ou investigação do diagnóstico teriam 48 a 72 horas para serem atendidos em suas expectativas de consulta, de procedimento e de exames. Ele já foi colocado 3 vezes. A primeira vez na legislatura do Clayton, a segunda vez na legislatura do Clayton, porém 2 anos mais tarde, e uma vez nessa legislatura. O que todo mundo diz a respeito é que não depende de nós. E aí eu concordo, não depende mesmo. Depende muito do gerente, depende muito do Estado, né? Dependemos de Caxias, né? Mas nós não estamos falando numa cirurgia, a gente não está falando em nada que ocupasse um grande... que a gente tivesse que usar muita verba. Nós estamos falando apenas de exames, nós estamos falando de procedimentos pequenos, né? E estamos falando de consultas. Então, eu acho que cabe sim, né, a prefeitura ir atrás disto. Eu vou colocar novamente esse projeto, porque eu acho que é de suma importância para os pacientes que sofrem dessa doença. O outro projeto, que também vou botar de novo, é o Recicle Vida. Não sei se os senhores se lembram do Recicle Vida, né? Que troca o lixo orgânico, né, por alimentos. Lixo seco, desculpe. Lixo seco por alimentos. Bem, tanto eu como a doutora Clarice, né, conversamos 4 vezes com os diversos grupos que seriam importantes para desvendar esse projeto, mas não houve nenhum interesse a esse respeito, e o projeto morreu na casca de novo, mas nós vamos apresentá-lo de novo, não é, doutora Clarice? Vamos apresentá-lo de novo. E, por fim, que eu também acho importante, mas ficou por isso mesmo, que é o projeto do PET comunitário. O PET comunitário, ele diminuiria quase que online, né, o número de cães que estão no abrigo. Por quê? Tem um PET que está numa determinada rua, né? Vai lá, a brigada, enfim, vão lá
pegam o animal e levam para o abrigo, encerrando, e levam para o abrigo. É mais um animal no abrigo. Esse animal podia ficar naquela rua. Ele não tem um dono específico, ele tem vários. Claro que a prefeitura teria que se dispor a castrar, né? Dar remédio para vermes, enfim, a coisa básica a prefeitura vai ter que fazer. Mas eles cuidam, né? E isso, além do que nós podemos ter, encerrando, bebedouros comunitários e comedouros comunitários. Nós podemos ter tudo isso, né? E o animal não precisaria mais aumentar o número de pets que estão no abrigo. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Antes de passar o espaço de liderança, vereadores, quero cumprimentar o meu pai, que está hoje aqui na sessão. Bem-vindo aí, uma alegria te ter aqui, pai. Seu espaço de liderança, vereador Juliano Balgarten. Obrigado pelo espaço, presidente. Doutora Eleonora, concordo, são projetos bons, né? Eu apresentei inúmeras sugestões. É 5, Felipe. Eu apresentei inúmeras sugestões, também não voltou nada, mas tudo bem, bem tranquilo. E esse caso que a senhora traz, por exemplo, da questão dos pets, chegou para mim essa informação, não sei se é verídica, que inclusive na semana que se passou teve uma batida da patrã no canil municipal. Não sei se é verdade ou não, chegou essa informação. Mas, de fato, a gente sabe que há uma sobrecarga dos animais, que há muitos animais lá, e eu concordo com a senhora, tem que fazer uma esterilização em massa no canil, castrar todos e tem que fazer uma adoção responsável. Precisa, porque é o seguinte, o canil ele tem que ser um lar de passagem, não um abrigo permanente. Esse é o problema crasso do canil. Precisa isso que, com certeza, se fizer uma espécie como a questão como tu disseste do cão comunitário, ou se tu fizer um processo de adoção, que tu já entregar um animal castrado, é mais fácil para as pessoas quererem adotar. A maior parte das pessoas que vão adotar não vão, mas já tem que pegar o cachorro, já tem que vermifugar, tem que castrar, tem que fazer isso. Então, eu acho que precisa sim ser olhado isso, porque também o custo anual do Departamento de Defesa Animal entre canil e folha passa de R$2 milhões. É altíssimo. Daí vocês vão me dizer, mas tu é contra que investe? Não, mas eu acho que está se gastando muito por pouco resultado. É minha avaliação. Então, acho que precisa sim se fazer esse debate. Eu quero falar também de uma demanda que hoje, inclusive hoje eu mandei uma mensagem, liguei para o Gabinho, conversei com ele, estou aguardando. Antes ainda, faz mais de um mês, eu havia solicitado, não para mim, pode brita para uma escola, a escola Vivian Majoni. Matheus, tu pode também ser esse elo a nos ajudar. O que acontece? A escola ganhou uma quantidade X de sementes para se criar uma horta no pátio. E aí precisa algumas coisas, como por exemplo o pó de brita, para ajudar a organizar, um pouco, quem sabe, daquela terra que está sendo utilizada nos canteiros, enfim. Porque qual que é a ideia da escola? A ideia é, além do lúdico, além do pedagógico, de ensinar as crianças como é que se constrói, ter o sentimento de pertencimento, alimentação saudável, tanto lá na escola e o que tiver de sobra para os próprios estudantes estarem levando para casa. Isso se trata também de uma questão de segurança alimentar. Então eu reforço esse pedido, se puderem auxiliar a escola. Então acho que é importante isso, que com certeza faz a diferença nesses atos. E todas as escolas, seja do estado, seja do município, seja federal, são escolas, precisam esse olhar. E a gente sabe que pode brita e brita não falta, então pode ajudar, bem tranquilo. Outro assunto também que eu quero falar, que até foi comentado, né, sobre manutenção da cidade. Manutenção da cidade, nós temos um problema que se arrasta, Rua São Vicente. Eu vou falar isso porque, como eu disse para várias pessoas, eu tenho um veículo, eu desvio do buraco. Mas ali na São Vicente passo centenas de carros todos os dias, manhã, tarde e noite. É um movimento intenso. E esse problema está tranquilamente uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, o ano passado, quando
esfacelou lá, abriu o buraco, o que foi feito? Foi feito colocado aquele asfalto frio que chamam, e a primeira chuva que veio lavou metade daquilo. E ficou lá, esfarelou, tá lá. No mês de janeiro deste ano, uma equipe da prefeitura foi lá com uma serrinha e riscou um quadrado, que nem se fosse cortar, quebrar na EPC e fazer de novo. E está lá até agora. Não foi feito. Não foi feito. Então eu já fiz ofício, já fiz pedido de providência. Semana passada encontrei o Renan e disse, olha, volto a dizer, um veículo que eu tenho, eu desvio do buraco, mas e as outras centenas de pessoas que passam? Então são detalhes que chamam a atenção e mexem no dia a dia. Então essas coisas precisam ser olhadas. Claro, tem muitos lugares que vão precisar, porque a cidade é grande, você sabe do que eu estou falando. A cidade não é a mesma cidade de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. É uma cidade permanente que está em constante crescimento. E isso cabe também um debate, qual o futuro da cidade que a gente quer. Se a gente vai querer que vire uma cidade com uma espécie metropolitana, qual o conceito de vida que a gente vai atribuir, o que a gente vai querer para Farroupilha? Um crescimento populacional, um crescimento econômico, um crescimento de indústrias ou melhorar a qualidade de vida? Então, eu acho que esses temas macros, eles podem, precisam e têm que ser debatidos aqui no Parlamento. E a gente pede também que lá na ponta, só para concluir, que sejam avaliados. Porque o que nós estamos trazendo aqui não é apenas um ensejo, o desejo do A ou do B, é da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente, abre mão, nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite, obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.